Fala galera do Geek, eu sou o God Cos, você tá no Detonando Geek, informação de verdade é aqui, duvida? Assiste o vídeo até o final, depois você vai concordar comigo. Vamos falar hoje Fidelity FX Super Resolution da AMD, que foi anunciado logo no começo desse mês, e agora, dia 22, ontem, antes de ontem, não sei quando esse vídeo vai pro ar, ele foi colocado à prova já com o seu lançamento em jogos, exatamente, inclusive o jogo que nós testamos aqui, ele é uma demo gratuita que você pode baixar lá na Steam e você pode testar a funcionalidade na sua casa a partir do RX 500 ou até mesmo na GTX, porque a solução é open source e funciona em todas as placas de vídeos comerciais que existem no mercado, pelo menos até onde se conhece. Perfeito? Ótimo, então, vamos detalhar bastante sobre essa tecnologia. Os efeitos dela são consideravelmente melhores, os efeitos dela trazem mais performance mesmo, você perde qualidade visual, o quanto você perde de qualidade visual, tudo isso você vai descobrir agora, inclusive, como tudo isso funciona, porque a documentação que foi colocada, aliás, a explicação lá no site da AMD é extremamente obscura e nós vamos detalhar para você. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vambora. Quer ajudar a análise como essa aqui, cara? Dá uma força pra gente e aí compra os produtos dos nossos parceiros, Kaspersky Antivírus aí de excelente qualidade com modo gaming e também a forma aí de você transacionar negociações pela internet, cartão de crédito, bancárias, de forma segura também. Com o nosso código você ganha 10% de desconto, com o nosso link 60%. Ao todo são 70% de desconto na solução completa. Baixa aí, dá uma olhada, adquira e de quebra você ajuda o canal, porque essas análises não são nada baratas. Bom, vou começar falando do vídeo anterior que eu fiz sobre a tecnologia, a qual eu descomparo ela completamente com DLSS da NVIDIA. Aí ele continua com validade 100% integral, exatamente. Não se compara as duas tecnologias, são duas metodologias completamente distintas, uma baseada no processo de machine learning, aprendizado profundo, a outra baseada em algoritmos espaciais para chegar no mesmo propósito, mas de maneiras completamente diferentes, com resultados diferentes, ok? Aliás, umas podem ir a mais, outras podem ir a menos, mas o fato é que não dá para igualar uma a outra. A gente está falando de um processo bem mais sofisticado da NVIDIA com um processo mais simples da AMD. Simples por um lado, porém nem por isso desfuncional. Aliás, muito pelo contrário, você vai ver nessa análise. Um dos grandes pontos que a gente pode falar em relação a essa tecnologia não é só o que ela oferece, mas o quanto ela é acessível. Logo de cara, a própria AMD já provou isso, com vários games sendo anunciados no próprio dia, a partir do dia 22, já estão disponíveis com Fidelity FX. O jogo que a gente está testando aqui, de Rift Break, como eu já disse, você pode até baixar a demo dele de forma gratuita e fazer o seu teste. Outros estúdios, muitos estúdios grandes já estão aderindo à tecnologia, inclusive jogos futuros, como o próprio Far Cry 6. Dessa forma, se for comparar com DLSS da NVIDIA, a gente pode falar que a solução da AMD acaba sendo mais acessível, porque ela alcança mais jogos, e jogos de múltiplas GPUs, e atende toda a população gaming, ou seja, atende GTX e também RX, ou seja, todo mundo sai ganhando com uma quantidade de jogos muito maiores, apesar de mais sofisticado, DLSS demora mais para chegar nos games. Perfeito, é uma grande vantagem da feature, inclusive ela pode ir até para celulares e outros dispositivos, devices. As aplicações de Fidelity FX Super Resolution são bem grandes. Como tudo isso funciona, quanto de ganho tem, quanto de perda tem. Vamos agora por que interessa. Vamos falar das partes oficiais. Primeiro eu vou explicar a tecnologia para que a gente entenda. Depois a gente passa os testes, passa as comparações. Perfeito? Para quem tiver curioso, vamos embora então. Lá no site da AMD ela descreve a tecnologia. Como todo fabricante, óbvio, é claro, é lógico, ela descreve de maneira obscura para mais de 99% da população mundial. Mas lá ela descreve como ela faz. Ela utiliza basicamente no cerne do processamento no coração de Fidelity FX Super Resolution dois algoritmos. Um deles, que é o segundo ali que aparece, que é a parte de nitidez, ele é basicamente o Fidelity FX já de nitidez que existe. O grande cara aí que está fazendo todo o upscaling, o processamento, é exatamente o de cima. Esse Edge Adaptive Spatial Upsampling é basicamente o coração de tudo que acontece em Fidelity FX Super Resolution. Vamos detalhar bastante o que ele faz. O segundo, como eu disse, só faz a parte da nitidez. Numa tradução literal, isso aí seria algo como bordas adaptáveis de ampliação espacial. Seria basicamente isso. E a AMD descreve que ela começa a iniciar o processo, ela pega a imagem de forma gradiente e vai transformando e aplicando os pixels faltantes na resolução menor para a maior através de um processo de reversão, né? Que ela identifica a borda do pixel, ou seja, a localização exata, ela detecta a borda, por isso que ele chama borda, né?
adaptiva, porque ele se adapta, né? Espacial, porque ela tem que detectar áreas, né? E upsampling, porque com isso ela faz um aumento de pixels nas laterais, pegando os vizinhos e colocando nos próximos. Vamos direto pro que interessa agora e tira essa explicação de cara aí da AMD, porque realmente ela é bem complexa para entender. Eu utilizei o processo, aliás, camadas desse processo de algoritmo em AIDA, aqui no nosso desenvolvimento, para a gente conseguir ter quase o mesmo processo. É claro que eu não busquei o resultado da AMD, nem em sonho, mas o processo para que a gente tenha aí uma didática melhor. Quando a AMD fala em cores gradiente, em gradiente, para conseguir identificar as bordas, para ela conseguir fazer a reversão das bordas adaptáveis, ela está falando que, assim como todo o algoritmo de upsampling, que trabalha com verificação de borda, ela precisa identificar as bordas, detectar. Como se faz isso? O gradiente nada mais é do que pegar a imagem e transformar ela numa escala de cinza, uma grayscale. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar com cores gradientes coloridas. É muito difícil identificar e nós precisamos de ganhar tempo. Então, provavelmente, o primeiro processo é pegar a saída do quadro e colocar ele basicamente numa escala de cinza. Na escala de cinza, nós conseguimos aplicar algoritmos e algoritmos de convolução, que é exatamente o que até o DLSS usa, mas ele usa no aprendizado profundo. Aqui a gente usa no processo algoritmo, é um pouco diferente. E nós identificamos as bordas. O resultado é basicamente isso que você está vendo. Todo o contorno da imagem, que foi escala cinza, e detectamos a borda. A partir que nós temos a borda, agora nós conseguimos verificar e enxergar os pixels em volta dela. E nós conseguimos duplicar através da reversão. Um pixel substitui o outro, ou ele se expande, ou ele se repete. Tudo isso acontece automaticamente. O espacial é basicamente que ela detecta as áreas e faz. Muito provável, é claro, é óbvio, é lógico, a AMD deve trabalhar a cada nível da sua ferramenta, que existem vários, o Ultra, o Qualidade, o Balanceado e também, óbvio, é claro, lógico, o Performance. Cada nível detecta mais áreas da cena e faz todo esse trabalho de detecção de borda e a reversão bem interessante, né? Depois disso, ela passa uma camada de refinamento para dar mais nitidez, porque quando você faz isso, se você repete pixels como todo upscaling, ele vai deixar mais embaçado a imagem, porque você está repetindo os shaders, né? O shader é aquilo, coisa que pinta o pixel. Então você está repetindo o processo de shader. E é nesse momento que a performance ganha. Porque quando você repete o shader, você impede da GPU processar mais um novo shader, porque você usou o mesmo em 2 ou 3 ou mais áreas. Dessa forma, pum, FPS. A magia é simples assim. Como todo o processo de upscaling, aliás, o processo que a AMD implementou não se difere de muitos outros que já possuem essa mesma técnica inicial que nós mostramos. Mas é claro que é aprimorado pela engenharia da AMD, blá 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 blá. Portanto, vamos direto ao que interessa agora, já que você entende um pouco mais da tecnologia, o quanto ela oferece. Olhando para números exclusivamente de performance, ela realmente melhora muito. Cada escala que você desce, você aumenta a performance e diminui a escala visual, é claro, é óbvio, é lógico. Se tratando desse assunto, a custo-benefício seria o Ultra, que é a menor fração aí distinguível que você tenha, mais próximo aí do nativo. Segundo a própria AMD, que disponibiliza uma escala de quantas vezes ela aumenta por resolução e também por qualidade, que ela oferta no Fidelity FX, ela diz que no modo Ultra é indistinguível. O que de fato realmente não é verdade. Desculpa, AMD, não é verdade. É distinguível sim. Isso é claro, é óbvio, é lógico que vai depender do display que você tá e da distância que você tá do seu display. Mas um display de qualidade em 4K, na hora que você coloca o Fidelity FX, você verifica sim a mudança. Agora que você já viu as imagens aí, pode estar parecidos, vão falar, tá parecido? Não, tá melhor, não, tá pior. Oh, nós teremos aí várias opiniões, mas como nós já dissemos aqui, estamos de saco cheio de opiniões. Vamos aos fatos. Para a gente entender esses próximos gráficos que eu vou mostrar para você, eu preciso fazer uma pequena explicação. Bora então, nós processamos em AIDA e nós identificamos cores únicas processadas a cada nível de qualidade de Fidelity FX Super Resolution, baseado na nossa matriz 4K nativa. E agora nós vamos falar exclusivamente de
qualidade visual. Nós vamos tentar transcrever matematicamente o que os seus olhos vão ver fisicamente em nível de perda de qualidade. Entendendo uma verdade absoluta que nada em nenhum processo de upsampling, super resolução, upscaling do planeta Terra vai substituir ou ser idêntico 100% à malha de 4K nativo, ou seja, da figura nativa, nós colocamos ela como uma base. Um quadro, ele é processado com shaders pintando os pixels. Então, quanto mais pixels você tem, mais shaders você processa, mais esforço computacional. A quantidade de shaders que você pode colocar aumenta a qualidade visual que você vê na tela, em nível de cores, em níveis de efeitos do jogo, em níveis de nitidez. E é tudo isso que quando você coloca um processo de upsampling, você tem risco de perda. E nós vamos identificar agora quanto a perda. Entendendo essa parte que eu expliquei para vocês, vamos a essa comparação gráfica que vocês estão vendo. Cada um desses gráficos, de cima para baixo, representa um nível de qualidade. O primeiro é nativo, o segundo é o ultra, o terceiro é o qualidade, o quarto é o balanceado, o quinto é o performance e o sexto e último é 1080p em escala, ou seja, saiu um quadro 4K sem nenhum tratamento, mas com resolução interna de 1080p. E é de cima para baixo. Então todos comparados a partir do quadro nativo. O gráfico em si que você está vendo é o quanto o trabalho de Fidelity FX normaliza, porque nós estamos falando de um pixel ou outro, mas isso se repete a várias áreas de detecção. Lembra-se que é uma escala espacial, tem várias áreas que ele aborda dentro da imagem. Então nós temos que ver como isso é dissolvido na cena. Como você pode ver, a diferença única de cores que a gente está vendo ali no canto é de aproximadamente 7.000 entre a nativa e também a imagem do Fidelity FX no Ultra. Quando a gente verifica o gráfico, a normalização, a distribuição desses pixels que foram engajados novos pelo Fidelity FX, ou seja, que eles foram compartilhados a partir da metodologia dele, ele parece bastante com o nativo, mas ele não é idêntico, ou seja, nós temos sim uma dispersão de harmonia aí na hora que nós espalhamos esses pixels na tela. Se a gente vai descendo mais, nós vamos aumentando a diferença de cores únicas e vai cada vez mais diferenciando a dispersão desses pixels, a normalização deles, como eles são distribuídos na tela. Dessa forma, sim, a gente coloca aí de forma numérica o quanto de percepção visual você deve ter de queda a cada efeito de Fidelity FX que você utiliza perante o nativo. É claro, é óbvio, é lógico que é bem pequeno em relação ao ganho de FPS que cada um desses quadros proporciona. Então, na matemática, a AMD se dá muito bem. E se nós formos olhar lá embaixo de 1080p, que está com 240.000 cores únicas identificadas, ou seja, os shaders pintados que foram processados em uma imagem 1080p escaloneada em 4K, nós vemos que ele é bem mais inferior do que o processo mais leve de Fidelity FX, que é o Performance, fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Mas isso também define que não é indistinguível, como a AMD afirma na sua documentação lá no blog dela. Existe sim uma percepção visual e aí você pode ver ela colocada de maneira de distribuição do efeito e também de contagem de shaders únicos que foram processados, ou seja, cores únicas na tela. Se aprofundando nesse caso, vamos pegar a ideia e escalar apenas uma área dessa imagem. Nós processamos também ainda, identificamos perante a imagem nativa e a imagem processada em Ultra. Dá uma olhadinha aí na tela e você vai ver os pontos em vermelho absoluto são os pixels que estão faltando comparando com a imagem 4K nativa. Se nós colocarmos essa mesma imagem, mas de uma perspectiva de luminância, nós verificamos que o Fidelity FX Super Resolution, mesmo que tenha uma camada de nitidez, ele tirou sim um pouco da metalidade do objeto, ele tirou um pouco da reflexão do objeto, ele deixou um pouco mais embaçado sim. Nosso processo térmico, você pode verificar como a cor dissipa melhor e de forma mais homogênea no nativo e como ela tem um processo um pouco inferior no Fidelity FX Super Resolution. Essa é basicamente a visão que você vai ter. Falando pessoalmente, quando você muda assim no display 4K, você percebe que tem sim a mudança. Então não é indistinguível, não. Mas isso não quer dizer que o efeito seja ruim. Aliás, muito bom, porque é uma perda muito pequena em relação ao ganho de FPS, normalizando assim uma relação custo-benefício excelente para jogar.
De forma geral, a tecnologia sim tem um benefício excelente, ela tem aplicações múltiplas, ela indo para os consoles acaba sendo uma grande abordagem aí para as indústrias, com certeza absoluta de fácil implementação, pois senão aquela grande quantidade de estúdios não estaria envolvido no desenvolvimento, não teríamos tantos jogos no lançamento, e em relação, né, e agora sim a comparação mais correta com o DLSS da NVIDIA, é em relação realmente, como eu já disse, à disponibilidade da tecnologia, o alcance dela, a acessibilidade dela. Com certeza absoluta, a AMD deve ultrapassar numa faixa de tempo muito curta os números de jogos que possuem Fidelity FX Super Resolution em relação ao DLSS da NVIDIA. E isso é ótimo, independente aí o quanto ele possa ser inferior à tecnologia da NVIDIA, é sim algo que tem muitos jogos que não tem, é fácil de implementar. Como eu já disse também, os consoles é uma excelente opção, aumenta a performance e pode trazer mais jogos a 60 quadros por segundo de uma maneira mais fácil, sem gastar reconstrução temporal de engine gráfica, sem checkboard, sem nenhuma tecnologia, sem complicar a vida do desenvolvedor que está focado no jogo e deixando aí o pipeline gráfico para quem o criou. A AMD, ou no caso também NVIDIA, já que a tecnologia funciona nas duas placas, GPUs gráficas, Intel, vai para celular, deve estar rodando até em Tamagotchi daqui a pouco. Gostou, né, cara? Então corre lá, baixa o joguinho que a gente testou aí, é de grátis lá na demo, baixa lá e testa você também aí. As novidades são boas aí, tem bastante jogo já com a tecnologia, esperamos por mais e qualquer novidade a gente traz para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o GotCos e até a próxima.